Olá amigos, boa tarde. Venho aqui falar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus, do Covid-19, essa gripe aí que está se espalhando pelo país e que tem profundos reflexos na relação trabalhista e muitos reflexos na relação do dia a dia aí, das pessoas, do empregador e dos empregados. Então vamos lá, amigos. Quais são as repercussões trabalhistas que podem acontecer no caso desse contágio do trabalhador do Covid-19, do coronavírus? Em primeiro lugar, nós temos hoje uma relação de emprego muito pautada na proteção à saúde do trabalhador. Então é óbvio que algumas pessoas estão em um risco maior e outras em risco menor de contágio aí desse vírus. Por exemplo, as pessoas que trabalham em hospitais, em aeroportos, em locais de grande movimentação, professores de escolas, de universidades, postos de saúde, trabalhadores em postos de saúde, todo local onde você tem uma grande movimentação, no nosso entendimento, caso você tenha um trabalhador que venha a sofrer o contágio, neste caso, esse trabalhador, ele não pode ser afastado por doença previdenciária, ele tem que ser afastado por doença do trabalho, acidente de trabalho típico, equiparado pela Lei 8.213, artigo 20. Ele terá os primeiros 15 dias pagos pela empresa, os demais pagos pela Previdência Social, mas a empresa deve emitir uma CAT. E ao retornar, esse trabalhador tem a garantia de 12 meses de estabilidade. Por quê? Porque esse trabalhador, ele não sofreu uma doença previdenciária, ele sofreu uma doença do trabalho. Enfermeiros, médicos, funcionários de balcão de aeroporto, funcionários da imigração, funcionários do free shopping de aeroporto, todos esses funcionários, eles estão dentro de uma zona de risco de contrair essa doença muito maior do que os outros trabalhadores. Portanto, nestes casos, essa doença, essa gripe se equipara sim a uma doença do trabalho. Mas nós temos outras situações que também afetam direto o trabalhador. Por exemplo, a rede hoteleira. Já que nós não temos turismo, a rede hoteleira não tem como faturar, não tem como pagar os funcionários. A mesma coisa as empresas aéreas. Se elas não têm voo, se os aeroportos estão fechados, logo ela não tem como pagar o salário dos funcionários. Neste caso, a própria legislação trabalhista já traz uma regra para isso. As empresas podem dar férias coletivas, elas podem dar, fazer as antecipações de férias, óbvio, pagando os salários desses trabalhadores. Ela pode dar uma licença remunerada a esses trabalhadores e depois, quando esses trabalhadores voltarem ao trabalho, ela pode exigir desses trabalhadores que eles façam pelo menos 2 horas diárias a mais para compensar essa licença antecipada. A empresa também, ela pode antecipar os bancos de horas, ou seja,
o trabalhador já fez uma determinada quantidade de horas extras, ela pode antecipar, dar a folga para esses trabalhadores e descontar, jogar essas horas ou descontar essas horas no eventual banco de horas. As empresas também podem demitir, caso essa seja a última alternativa, porque essa é uma alternativa muito mais gravosa. As empresas, inclusive, elas podem demitir por justa causa, caso o empregado se recuse a utilizar equipamento de proteção individual para não proliferar a doença no meio ambiente de trabalho. Por exemplo, as empresas podem exigir que o trabalhador passe álcool gel na mão, use máscara no meio ambiente de trabalho, porque tudo isso são medidas para não proliferação da doença. E se o trabalhador recusar a tomar essas medidas, ele pode ser penalizado, inclusive com justo motivo, com base no artigo 482 da CLT. Muitas são as dúvidas sobre essa questão do Covid-19 nas relações de trabalho. 99% das relações, elas vão ser resolvidas com o benefício previdenciário. Afastamento do trabalhador por 15 dias e depois desses 15 dias a Previdência Social vai pagar a esse trabalhador o período pelo qual ele ficar afastado. Mas há uma minoria de relações de trabalho em que a doença é intrínseca ao trabalho, que são aquelas pessoas que têm um contato diário com pessoas que podem ou não estar contaminadas. Volto a dizer, funcionários de aeroportos, apenas a título de exemplo, funcionários de aeroportos, bancários, funcionários dos Correios, funcionários de ambientes hospitalares, como hospital, UPA, postos de saúde, todos esses podem ter contágio no meio ambiente laborativo. Se esse contágio ocorrer no meio ambiente de trabalho, é sim um acidente de trabalho passível de abertura de CAT, afastamento pelo INSS e posterior retorno com estabilidade de 12 meses. Fica aí a dica, prestem atenção aí nos modos em que nós temos de evitar a proliferação dessa doença. É uma doença séria, é uma doença que o nosso governo não levou a sério, mas está aí, vamos nós todos aí nos unirmos, e quanto mais informação sobre isso, melhor. Como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.